A chamada Campanha da Fraternidade é realizada anualmente há 50 anos no país pela Igreja Católica Apostólica Romana, sempre durante a Quaresma, período formado entre a Quarta-feira de Cinzas e a Sexta-feira Santa. O objetivo? Despertar a solidariedade dos fiéis e da sociedade em relação a uma problemática que envolve a sociedade, buscando soluções. A cada ano, um novo tema é escolhido. E para falar sobre a Campanha da Fraternidade 2012, com o tema Fraternidade e Saúde Pública, nós aqui recebemos o Monsenhor Giovanni, que é o pároco da paróquia São João Batista, que aqui na cidade de Atibaia todo mundo chama carinhosamente como Igreja Matriz, mas o nome correto é Paróquia São João Batista. Um prazer ter o senhor aqui para falar dessa campanha tão importante para todos os brasileiros. O prazer é meu, estou à disposição aí. Mais uma campanha da fraternidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas escolhas, os temas relacionados a esse período que a igreja chama de Quaresma. Quaresma é um derivativo do número 40, que na Bíblia tem uma significação de um tempo largo, um tempo grande, um tempo especial, né? Se fala que o povo judeu andou 40 anos no deserto entre a caminhada do Egito para a Terra Prometida. Claro que o povo não levou 40 anos para fazer aquele trajeto. Levou um tempo grande, um tempo significativo. Disse que Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites. É uma forma de dizer que Jesus foi tentado por um largo tempo, né? Então a Quaresma tem um quadro simbólico de, nesse tempo que antecede a Páscoa, chamar a atenção para os cristãos de reverem o seu caminho no seguimento a Jesus Cristo. E aqui no Brasil, faz perto de 50 anos, os bispos colocaram alguns temas que no começo eram voltados mais para a vida interna da igreja e com o tempo foram se abrindo para problemas de ordem social, econômica, política, e agora vários temas dessa ordem são colocados. Neste ano, a saúde pública, que é um problema para todo mundo, tem tanta coisa bonita, mas tem tanta dificuldade também. É um tema bastante polêmico e eu sei que o lançamento dessa campanha, né, pelo menos aqui na paróquia São João Batista, foi aberto, né, à comunidade, a jornalistas, para discutir sobre política pública. Como que foi esse encontro? Foi bastante bom. É pena que nem todo mundo aproveita. A gente sabe que as pessoas têm seus trabalhos, suas complicações. Depois eu soube também que a data que nós escolhemos era final de novela. Aí a gente não vai concorrer com novela, com um tema tão sério. Mas, enfim, valeu a pena. Tivemos a presença da secretária da Saúde do nosso município, Maria Gorete Heger, que fez uma colocação sobre aquilo que existe em Atibaia, porque a minha preocupação era apresentar a campanha no geral, mas trazer para dentro da nossa realidade. E ela fez uma análise interessante, mostrando um pouco como que as coisas funcionam, respondeu a perguntas quanto às dificuldades, falta de médico, questão de medicamentos, etc. Foi bastante positivo, eu achei. E o lema, então, desse ano é que a saúde se difunda sobre a terra. Como é que está a saúde do nosso país? E para a igreja ter escolhido esse tema, eu imagino que seja um tema que realmente mereça uma atenção de todo mundo. Sem dúvida, a questão da saúde envolve a todo mundo, independente de religião, partido político, etc. O SUS, Sistema Único de Saúde, é um projeto belíssimo, mas ele tem muita dificuldade de implantar-se, por questão primeira de falta de recursos. Então, há postos que não têm médicos, porque o que se paga é muito pouco. Uma ideia, um parto no sistema custa R$70. Então, é difícil você viver uma realidade assim. E muito do dinheiro, lembremos a CPMF, que era destinado à saúde, não foi usado para isso. Então, a saúde agora ainda cortaram uma parte do orçamento, né? Então, o sistema não funciona por falta de investimento. É uma questão de ordem política que tem que ser resolvida. Agora, ele, no seu esquema, é belíssimo, porque não faz diferença entre quem é pobre e quem é rico. E nesse quadro, então, se fez uma análise daquilo que é a realidade nossa e trazendo para cá o que funciona, não é? O atendimento, onde está melhor, onde está mais deficiente, a questão dos medicamentos, se há falta, se não há e tudo isso. E
E as ações durante todo esse período, né? Tem o lançamento da campanha e aí tem as músicas. Como que funcionam as ações junto à comunidade, né? Para realmente trazer esse questionamento, essa reflexão? Há um texto base que sai e que usa um método bastante conhecido, ver, julgar e agir. Então você analisa a realidade, faz o juízo sobre a realidade a partir da palavra de Deus e aí propõe ações. Então, o texto que propôs, por exemplo, todo mundo conhece a Pastoral da Criança, investir nisso, que salvou a vida de muita criança. A questão do idoso, verificar como está a situação do idoso na nossa cidade. A questão dos doentes, como é que está o atendimento aos doentes, também por aqueles serviços que saem da estrutura da igreja. Os cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde, nós mesmos, né? O que nós estamos fazendo? A educação das crianças. Eu tenho ido em algumas escolas falar sobre isso. Por exemplo, lavar as mãos. A questão da obesidade infantil, que é um problema sério, há um programa do governo sobre isso. Então, várias ações. A questão da dengue, que está na mão de todos nós, né? Então, se levantam várias possibilidades, algumas de espectro maior, outras que estão na nossa mão. Bem, o papo tá bom e a gente volta daqui a pouquinho. A gente vai para um breve intervalo e voltamos, porque, afinal de contas, estamos na Quaresma, daqui a pouco Páscoa, e vamos falar sobre a Páscoa. Com prazer. E no bloco anterior, nós batemos já um papo com o Monsenhor Giovanni sobre a Quaresma, sobre a campanha da Fraternidade 2012. E agora a gente vai falar sobre a Páscoa, que é uma festa muito importante, dentre tantas festas maravilhosas que a Igreja Católica tem. A Páscoa está chegando. Queria que o senhor falasse, o senhor que fala tão bem, envolve a gente nas palavras, num amor tão grande, falasse sobre o significado da Páscoa para a humanidade. A Páscoa é a festa fundamental de todos os cristãos, porque sem ela nada teria significado. Se Jesus tivesse sido um bom sujeito, feito uma porção de coisas boas, tivesse morrido, como de fato morreu, e não ressuscitasse, o cristianismo ficaria sem base. São Paulo, numa das suas cartas, diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, é vazia. Então, é a festa mais importante da cristandade. É interessante, o Natal para nós é uma festa mais emotiva, né? Mas não é a festa mais importante. O próprio nascimento de Jesus Cristo adquire seu sentido mais profundo a partir da vitória dele sobre a morte, que é a razão da nossa esperança. Então, nós celebramos ao final da caminhada da Quaresma, onde lembramos a entrega de Jesus, até da própria vida por nós, com esta última palavra que é de vida e ressurreição. E isso ilumina toda a nossa existência, porque todos nós somos marcados pelos sofrimentos, pelas dificuldades, somos marcados pela morte dos nossos queridos e somos marcados pela nossa finitude também. Se tudo acabasse de qualquer jeito, a vida seria um grande absurdo. Mas nós cristãos cremos que na Páscoa de Jesus se realiza a nossa Páscoa também, a nossa ressurreição. Na morte, Deus transforma a morte em vida. Então, esta é a grande festa que celebramos. Por isso, os símbolos todos de vida, né? Ovo de Páscoa, cordeirinho, girassol, é tudo sinal de vida, de esplendor, de multiplicação, que ilumina um pouco essa grande festa. E assim, como a festa do Natal, a gente tem sempre que lembrar as pessoas, né, do significado. O Natal tem o Papai Noel, que às vezes quer roubar a festa, né? E a Páscoa tem o coelhinho, que também quer roubar a festa. É uma luta constante, né, desse comercial aí com realmente significado da essência da festa. Eu penso que a gente tem que pegar as coisas com bom humor. Nós vivemos o tempo da pós-modernidade, onde os valores estão todos de ponta cabeça. Então, a nós que cremos e vemos a realidade profunda das festas religiosas, cabe olhar o significado profano, por assim dizer, do Papai Noel, do coelhinho, e mostrar que essas figuras estão a serviço daquilo que é essencial. Mesmo porque, no caso do Papai Noel, ele era um bispo da Turquia, não é, que cuidava lá das crianças pobres,
E o coelho é um símbolo de fertilidade. Então dá para casar as duas coisas sem fazer uma guerra que não tem sentido, porque a força da propaganda é tão grande que é melhor você aproveitar o empurrão do que querer brigar pela maré contrária. Dá para conciliar, né, as histórias. Dá. Eu penso que com um pouco de boa vontade e um pouco de jogo de cintura você consegue fazer. E aí a gente está falando desses temas todos, e eu estou lembrando que eu sempre leio a coluna que o senhor tem no Jornal da Cidade, que é também uma maneira da gente ouvir a palavra de uma maneira assim mais atual, né? Como é que é essa participação nos meios de comunicação da igreja, né? Nessa parte toda assim, de atualização, de política, de atuação mesmo, fora do templo, vamos dizer assim? Eu penso que o templo é um lugar especial de celebração dos fundamentos da nossa vida, mas a nossa vida se dá fora do templo. E o sacerdote é um cidadão comum, como os outros, que tem uma vocação, mas tem a responsabilidade também de dizer a sua palavra como pastor a respeito dos temas que vão sendo propostos. Eu tenho encontrado nos meios de comunicação toda a colaboração, até essa oferta de uma parte do jornal para poder colocar. Espero que logo nós tenhamos o site da paróquia também, para que essa parte da internet, etc., também esteja, porque você tem que chegar perto das pessoas. Querendo ou não, a gente não pode ignorar isso hoje. E até na missa, né? A gente observa essa colocação mais próxima, né? Trazendo para o hoje a palavra. Isso também é fundamental, né? A missa do latim já ficou, né? Que a gente não entendia nada que era falado, né? Hoje tem que trazer para perto do público, né? Do povo que está ali. Sem dúvida, se você ler a palavra de Deus simplesmente como uma leitura que fala do passado, a primeira pergunta que vai fazer, que vai surgir no coração das pessoas, o que isso tem a ver com a minha vida? Então nós temos que ler sempre a perspectiva assim, a palavra de Deus é uma palavra viva, ela tem resposta. Então você tem que olhar o texto, olhar onde nós estamos, o contexto, e aí descobrir, bom, o que Deus pede de mim, o que Ele me fala nessa circunstância. E é o que faz a gente sentir aquela coisa quando a gente lê a Bíblia e fala assim, nossa, mas parece que foi escrito hoje, para os dias de hoje, é justamente essa ponte, né? Exatamente, a palavra de Deus não é uma palavra morta, não é? Ela é humana na sua transcrição, ela é cultural, ela tem diversos gêneros, mas lida à luz da fé, ela fala e é uma palavra sempre viva. Para finalizar, quer deixar uma mensagem de Páscoa aos nossos telespectadores, as pessoas de Atibaia, de Bragança, de Extrema e pela internet, aí pelo mundo afora, que estão vendo o programa agora? Com muito prazer, desejo que a Quaresma seja vivida como um tempo de revisão, de procurarmos ser melhores, e que a Páscoa de Jesus Cristo, vivida na alegria, dê esperança a todos de um tempo melhor. Feliz Páscoa a todos. Muito obrigada. Disponha, imagina, é um prazer.